Beleza, galera? Vamos continuar aí trabalhando o seu conteúdo de criminologia, tá? Eu sou o professor Laércio Carneiro, esqueci de me apresentar para vocês. Eu sou perito criminal da Polícia Civil do Estado de Goiás, tá? Trabalho aqui no Gran Cursos Online com as disciplinas de criminologia, medicina legal e criminalística para os mais diversos certames aí do país, tá? Galera, quando você está estudando para concurso, eu gosto sempre de enfatizar a importância dessas disciplinas que você estuda durante o concurso, porque elas terão utilidade também depois da prova objetiva, tá? Muito frequentemente, exemplo, se você está estudando aí para concurso de delegado, por exemplo, pode ser que na sua prova discursiva ou na prova oral, a depender do estado, vem alguma coisa de criminologia, tá? Então, além da prova objetiva, você pode usar na prova discursiva. E tem outro detalhe, no curso de formação, a disciplina que geralmente veio no certame, na parte objetiva, depois vem no curso de formação. E lembrando que depois o curso de formação tem uma prova, e essa prova é classificatória. Geralmente quem obtém as melhores notas é quem escolhe as melhores lotações, tá? Então você não perde por estudar criminologia, tá bom? Outra coisa, para o exercício da profissão no dia a dia, sua profissão aí de delegado de polícia, de soldado da polícia militar, de investigador, de agente, de escrivão, de perito, de médico legista, tá? Para todas as carreiras de São Paulo, por exemplo, desde o investigador, o agente, até o delegado, o perito, o escrivão, essas disciplinas são cobradas. Então você não perde, porque você aplica lá no dia a dia do seu serviço, beleza? E daqui uns dias vocês estarão lá com aquele uniforme bonito da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científica, a depender do estado, ou aquela farda bacana da Polícia Militar. E eu quero que vocês apliquem esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui. E aqui a gente estuda com teoria e exercício para não ficar aquele negócio maçante. Por quê? Se você estudar só teoria, na hora das questões você vai enganchar. E criminologia, mais ainda do que as outras questões, você tem que estudar questões, mais ainda que as outras matérias, você tem que estudar questões, porque senão, na hora de resolver as questões, embanana tudo na sua cabeça e você até conhece o assunto, mas você não consegue acertar a questão, tá? Então vamos lá aí, ó, questão de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Entende-se por etiologia criminal, ó. Nós falamos lá atrás que a criminologia, os criminólogos gostam muito desse termo, etiologia criminal ou criminogênese. Gente, cuidado, tá? Etiologia criminal é diferente de etimologia, que também já foi cobrado, tá? Etimologia é o estudo da origem das palavras. Etiologia é o estudo na criminologia da origem do crime, tá? Ou da criminogênese. Gênese, origem, fatores geradores que produzem o crime, tá? As bancas gostam desses termos aí, por isso que eu falei para você lá atrás. Entende-se por etiologia criminal a ciência que estuda e investiga. Gente, etiologia criminal é a criminologia, né? É um dos objetos de estudo da criminologia. Olha aí, a criminalística, isto é, o processo do desenvolvimento do crime. Eu falei para você que a banca não só te confunde com direito penal, como te confunde com criminalística, dizendo que são as mesmas disciplinas. E você que estudou com a gente já sabe que não é, né? A etiologia criminal é a transmissão congênita de fatores psicológicos propensos ao desenvolvimento da criminalidade. Falso, a banca está querendo te confundir aqui com o conhecimento produzido pela teoria positivista da criminologia, que é uma das primeiras, que nós vamos ver mais adiante, tá? Entende-se por etiologia criminal a criminogênese, que objetiva explicar as causas do crime.
É essa a alternativa, né? Vamos ver a D. O fenômeno do delito e suas formas de prevenção secundária. Até o fenômeno do delito, né? Tudo bem. Agora, restringiu as formas de prevenção secundária? Falso. Nós vamos ver isso mais adiante, tá, gente? Ou a transmissão genética dos fatores biológicos propensos ao desenvolvimento do crime, tá? Falso, né, gente? Então, até aí tá fácil ser investigador, né, gente? Sobre o método de estudo da criminologia, gente, lá os editais eles trazem assim, ó, conceito da criminologia, objetos de estudo da criminologia e método de estudo da criminologia. A gente diz que a criminologia é uma ciência empírica, tá? Que trabalha com o método indutivo e é uma ciência experimental que trabalha com base em experimentos e em observações, tá? Cuidado para você não confundir. A criminologia trabalha com o método indutivo. O método científico, como ela é ciência, ela trabalha com o método indutivo. Outros ramos do conhecimento trabalham com o método dedutivo, a exemplo do direito penal. Como assim, professor? O direito penal ele parte de uma premissa, de uma afirmação e faz definições, tá? Ele parte do princípio, por exemplo, que matar alguém é crime. E aí ele define a pena, trabalha com o método dedutivo. A criminologia trabalha com o método indutivo, trabalha com base em experimentos, em observações, em análises da realidade, resultados obtidos esses que induzem a teorias, tá? Por isso que diz que ela trabalha com o método indutivo, tá? Ela é uma ciência empírica, isso vai ser muito cobrado em prova, tá? Você vai ver que aparece com frequência. Ela é uma ciência prática porque trabalha com base em experimentos na experiência para produzir e fundamentar as suas teorias. Aí eu trouxe um trechinho de um autor aí, Sérgio Salomão Checaira, promotor de justiça de Minas Gerais, professor universitário, autor do livro Criminologia, mas eu não recomendo que você estude e leia por ele, porque é um enfoque muito acadêmico, muito teórico, muito rebuscado, muito aprofundado, tá? Eu só trouxe essa observação para você, só esse pequeno trecho, né? A criminologia, a abordagem criminológica é empírica, ou seja, trabalha com base na observação dos fatos ocorridos no mundo das coisas. O seu objeto, né, os seus objetos, que são o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, se inserem no mundo do real, do verificável, do mensurável. Então, disse que ela é uma ciência que é uma disciplina que trabalha com o método científico, é uma disciplina empírica e prática, tá? Por quê? Porque ela trabalha com base na observação de fenômenos, exemplo, observação do comportamento de criminosos no interior de estabelecimentos prisionais, por exemplo, no que diz respeito ao comportamento sexual dos indivíduos, tá? Aí ela trabalha observando e analisando esses dados, usando os métodos científicos que nós vimos, exemplo, métodos experimentais, métodos de amostragem, métodos estatísticos, realizando, por exemplo, entrevistas, tá? E aí ela produz as teorias que permitem fazer intervenções, tá? Olha aquilo que a gente já mencionou anteriormente, os objetos de estudo da criminologia, o fato criminoso em si, né, que é o delito, tá? O autor do crime, né, o meliante, né, tá? A vítima, que é estudada pelo ramo da criminologia chamada de vitimologia,
que nós vamos ver mais adiante, aprofundar um pouco, tá? E o controle social do delito por parte da sociedade e do Estado. No que diz respeito ao fato criminoso, no que diz respeito ao delito, o que a criminologia busca saber? Gente, por que determinado fato é considerado crime em uma sociedade e em outras não? Exemplo, por que no Brasil o comportamento homossexual é considerado um comportamento social normal e por que em determinados países do Oriente Médio é considerado crime? Gente, não estou voltando aqui na tela, diretor, não é para causar polêmica, tá? Não vou entrar no mérito da discussão desse tipo de comportamento, tá? Não estou querendo causar polêmica, só estou discutindo com você um objeto de estudo da criminologia. Por que determinados fenômenos no nosso país não são considerados crimes, são considerados um comportamento social normal, um comportamento biológico normal, não sei a definição ao certo, e em outros países é considerado crime? Exemplo, em determinados países do Oriente Médio, no Irã, na Arábia Saudita. A exemplo do adultério, que até 2005 no Brasil foi considerado crime e depois não mais, tá? Então no Brasil hoje não tem mais uma repercussão penal para quem pratica o adultério. Pode ter repercussão na esfera civil, né? Por exemplo, o cônjuge traído pode alegar judicialmente que passou por constrangimento, que passou por humilhação em razão da traição do cônjuge e pedir ao Poder Judiciário indenização. Tem uma repercussão civil, mas penal não tem mais no Brasil. Mas em outros países, a exemplo de determinados países do Oriente Médio, o indivíduo pode ser punido até com pena de morte, tá? Pode ser punido com chibatada ou pena de morte, por exemplo, de apedrejamento, tá? Por que determinadas condutas são consideradas crimes em determinados países e em outros não, né? Questões culturais, questões sociológicas, né? Em que sociedades determinados crimes ocorrem com mais frequência? Exemplo, gente, vamos pegar aqui o homicídio. Porque em países subdesenvolvidos e em países em desenvolvimento, como o Brasil, os índices de homicídio, de assassinatos, de mortes violentas são tão elevados, e em outros países as taxas são tão baixas, a exemplo do Canadá, Suíça, Suécia, Noruega. Por quê? Isso a criminologia estuda, tá? Porque ocorre com mais frequência, né, em determinados aglomerados humanos. Quais os métodos empregados para a prática do crime com mais frequência? Exemplo, existe alguma diferença do crime de homicídio praticado em um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, e o crime de homicídio praticado em um país desenvolvido? Existe alguma relação disso com a época do ano, com as estações do ano? Exemplo, gente, o matemático, o estatístico Adolf Quetelet, um dos pais aí da criminologia, que é o pai da estatística criminal, né? Matemático, estudioso, criminólogo, sociólogo, estatístico belga do século XVIII. Ele desenvolveu as leis térmicas da criminalidade. Foi ele um autor que propôs essa teoria, tá? E isso já foi cobrado em prova. O que as leis térmicas da criminalidade diz? Que as estações do ano, o clima, o tempo interfere no comportamento do criminoso. E com base nas observações dele lá, à época, no país onde ele estava, ele chegou à conclusão que, por exemplo, as épocas mais quentes do ano eram mais propensas à ocorrência de crimes contra a vida, de crimes contra a pessoa, enquanto que nas épocas
de inverno, nas épocas mais frias, nas épocas mais chuvosas, eram mais propensas, por exemplo, aos crimes contra o patrimônio, tá? De certa forma, na prática, a gente no dia a dia, a gente que trabalha na área observa isso, que às vezes na prática, embora seja uma teoria desenvolvida há 200 anos, na prática ocorre. Por quê? A gente que trabalha no sistema de segurança pública, no dia a dia a gente percebe isso, que existe uma diferenciação nos dias da semana e nas épocas do ano. Exemplo, nas épocas mais quentes, de verão, de calor, as pessoas tendem a sair mais de casa, as pessoas tendem a ingerir mais bebida alcoólica, como por exemplo cerveja, né, para refrescar, para sair, bares, restaurantes, e o consumo de álcool ele leva ao consumo de outras drogas, tá? A exemplo da cocaína, do crack e da maconha, que faz exaltar os comportamentos e ocorrer com mais frequência as desavenças entre pessoas, o que pode culminar em mortes, tá? E faz sentido, por exemplo, em dias muito chuvosos a gente constata, por exemplo, que o número de mortes violentas, de homicídios cai. Por quê? É um evento que depende do encontro da vítima com o criminoso, tá? Se o dia está muito chuvoso, está muito frio, se a vítima não sair de casa, na rua, dificilmente o homicídio ocorre, porque é um evento que depende do encontro do autor com a vítima, certo? Se uma das duas partes não se encontrar com a outra, o crime não ocorre. Então, de certa forma, faz sentido, tá? Então, qual a influência das estações do ano, do clima, do tempo na ocorrência do crime? Esse é o estudo da criminologia no fenômeno criminal, tá, gente? E a estatística criminal que eu falei, né, desenvolvida por Adolf Quetelet. Isso é sobre o fato criminoso, tá, gente? Sobre o autor do crime. O que a criminologia, só recapitulando, nós estamos estudando os objetos de estudo da criminologia, né? Nós vimos o fato criminoso, o delito, e agora nós vamos falar do autor do crime, do criminoso, do meliante. O que a criminologia procura saber sobre ele? O perfil do indivíduo, idade, sexo, etnia, origem sociocultural, se isso tem alguma influência, tá? Exemplo. Vamos levar esse exemplo mais para adiante. O histórico de vida do indivíduo. No passado, nas fases iniciais de formação da vida dele, teve alguma influência na formação daquele comportamento dele? Quais as razões, as justificativas do indivíduo para a prática do ato, né? Geralmente o criminoso, quando ele é interrogado, entrevistado, qual a motivação, qual as razões do cometimento da prática do crime, ele apresenta lá as razões dele, né? Quais benefícios o indivíduo buscava obter, quais as recompensas ele buscava obter. Esse indivíduo, esse criminoso, era portador de alguma doença, de alguma patologia, de algum distúrbio, né? A exemplo da psicopatia, né? Ele agia motivado, por exemplo, por preconceito a algum determinado grupo, tá? Ele tinha algum trauma relacionado às fases anteriores da vida que faziam ele incidir na prática de crime. Aí eu trouxe aí para você, né, para ilustrar as notícias aí do caso do serial killer de Goiânia, tá? Que apresentou as mais diversas justificativas aí para a matança lá reiterada de mulheres na cidade de Goiânia, tá? Olha aí o que ele falou em uma das entrevistas. Ele disse que matava as mulheres para aliviar o sofrimento que ele tinha, né? Matava por raiva, tá? E aí ao longo do... Porque esse tipo de indivíduo ele é estudado pelo Poder Judiciário, pelo sistema prisional. Ele é examinado por psicólogos e por psiquiatras forenses, tá? Para obter lá, para ele
até para ele ser classificado lá no sistema prisional, para onde ele será direcionado. Quando você estuda a lei de execução penal, você vê que há necessidade de ter esse exame criminológico do indivíduo, por um psicólogo ou um psiquiatra forense, um assistente social, que vai dar um laudo, um parecer lá sobre onde esse indivíduo deverá ser encaminhado dentro do sistema prisional, tá? Sobre o comportamento da vítima, né? De que forma a vítima pode ter contribuído para a prática do crime, tá? Estuda também o perfil, né? Idade, sexo, etnia, origem sociocultural, se houve participação da vítima, quais os prejuízos e traumas do crime para a vítima e se a vítima pertencia a determinado grupo social ou minoria. E aí a gente vê que a criminologia, a estatística, traz um dado aí que a gente já sabe, né, de muito tempo, que inclusive isso aí é tema, né, de textos motivadores de provas de carreiras policiais, já foi temas de redação aí, né? Olha aí, pelos estudos do Ministério da Justiça, pelos mapas da criminalidade no Brasil, aí o jovem negro é a principal vítima de morte por arma de fogo no Brasil. E não só é a principal vítima de morte por arma de fogo no Brasil, como também é o principal perfil de apenado no sistema prisional. Homem, jovem, negro, de baixa escolaridade, tá? De acordo com os estudos aí do Departamento Penitenciário Nacional, do DEPEN, tá? Gente, finalidades da criminologia. Isso daí também cai muito em prova, tá? Vamos só ver aqui se tem questão aqui para frente, tem questão aqui para frente, tá? Finalidades da criminologia. Isso daqui cai muito em prova. A principal finalidade da criminologia que as bancas gostam de cobrar é a produção de informações que permitam interferir na política criminal. Volta aqui na tela, diretor. É a produção de conhecimento, de informações que permitam interferir na política criminal, que permitem modificar o direito penal, tá? Exemplo do pacote anticrime aí, né? Aprovado no Congresso Nacional, que trouxe várias modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal e nas legislações extravagantes aí sobre os crimes, tá? Então é com base no conhecimento da criminologia. Finalidades, a prevenção da infração penal é a principal finalidade, tá? Que as bancas gostam de cobrar. Principais finalidades: estudar a situação e a realidade criminal para produzir conhecimento, para entendê-la, né? Controlar e evitar a ocorrência de crimes, diminuir a frequência dos delitos, prevenção por meio da produção de informações, né? Mudando para melhor a realidade criminal, sugerindo programas, políticas e diretrizes. Subsidiar mudanças na legislação penal, a exemplo do pacote anticrime, na política criminal, nas leis e nos órgãos de execução penal, tá? Exemplo, pacote anticrime. Alteração no tempo máximo de pena em regime fechado. É um exemplo, né, gente? Tá? Olha aí,
limite das penas, artigo 75 do Código Penal, que foi alterado agora. Ó. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderão ser superior a 40 anos e antes eram 30, né? Aí se você vai lá no artigo 121, matar alguém, né? O legislador, no parágrafo 2º, recentemente, em 2015, incluiu a figura do feminicídio, que é matar alguém, né, ou seja, a mulher, por razões de condição do sexo feminino. É a mesma pena do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos, tá? Considera-se que há razões do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então são exemplos de alterações aí na legislação, né, com base em uma nova política criminal, política essa que sofreu interferência da criminologia, tá? Olha aí, gente, as finalidades, né? Controle social do delito. A prevenção do delito por meio do controle social, pela intervenção da sociedade e do Estado. Isso daqui cai muito. Controle informal e controle formal. Gente, qual a diferença de controle social do delito da forma informal e da forma formal? Controle informal é aquele controle que ocorre no dia a dia da convivência nossa com a sociedade. Como assim, professor? Os seus pais te ensinando desde novinho, desde novinha, o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Exemplo, pegar a caixa de lápis de cor do coleguinha na escola, colocar dentro da mochila e levar para casa, pode? Não pode. Controle informal. Se ele se tornar um adolescente, um adulto cometendo esse tipo de conduta, ele incide em qual tipo de crime? Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, não é isso? Artigo 155 do Código Penal. Então esse é o controle informal. Controle informal também a escola, os professores ensinando para nós o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é crime. A sociedade na televisão toda hora te mostrando o criminoso matou uma pessoa lá e foi condenado e está respondendo por uma pena de reclusão de 20 anos, tá? A igreja também, os seus grupos sociais, o meio social que você frequenta, fazendo o controle informal sobre o seu comportamento, te ensinando o que é certo, o que é errado, que indiretamente você aprende o que é crime e o que não é crime, o que você pode e o que você não pode fazer. E o controle formal qual é, gente? É aquele exercido pelas instâncias oficiais de repressão do Estado. Exemplo, o Código Penal faz o controle formal, matar alguém, pena, reclusão. Não é isso? Está dizendo, não mate, não matarás, como a Bíblia diz, certo? Controle formal, polícia militar, fazendo ali o controle na rua, né? O policiamento ostensivo, o patrulhamento. Polícia judiciária, polícia civil, dando cumprimento às ordens judiciais, realizando o inquérito policial. Poder judiciário, processando, julgando. Ministério Público, denunciando, tá? Sistema de execução penal, fazendo com que o apenado cumpra a pena. Esses são os métodos de controle formal da criminalidade por parte da sociedade do Estado. Aquilo que acontece no seu dia a dia, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, na igreja, no clube recreativo ali, na escolinha de futebol, que o pai está tirando o menino da rua para o menino ter uma ocupação,
não ficar lá naquele beco, naquela boca de fumo lá. Esse é o controle informal, tá? Isso cai demais em prova, gente. É bom a gente aprender dessa forma aí, de forma bem suave, né? Controle social do delito, controle informal, feito pela comunidade, pela família, pela escola, pelo local de trabalho, pela igreja, religião, né? Que é um controle preventivo, é o melhor dos controles, né? E o controle formal, que ocorre pelas instâncias repressivas oficiais do Estado, a polícia, a justiça e o Ministério Público, tá? Olha um item aí, estilo CESP. Sob a ótica da criminologia, o controle social do crime ocorre de maneira formal e informal, certo? Olha aí, isso aqui foi um simulado que a gente fez para o último concurso do DEPEN, tá? Questões estilo CESP, tá? No último concurso do DEPEN, em 2015, a gente só tinha meia dúzia de itens do CESP da prova de delegado federal de 2014. Então, para os nossos alunos estudarem aqui, a gente teve de formular as nossas próprias questões, tá? Gente, vamos fazer uma diferença aqui. O CESP é uma banca que está ganhando, o Sebrasp é uma banca que está ganhando experiência nesse ramo aqui da criminologia, tá? A VUNESP, as questões dela já são mais objetivas, mais diretas, fáceis de você saber o que ela quer, o que é certo e o que é errado ali para você marcar a correta, tá? O CESP não, a banca vem amadurecendo. A primeira vez que ele cobrou criminologia foi em 2014 na prova de delegado federal. Foram umas questões com enfoque bem acadêmico, bem teórico, bem sociológico, até difícil de ler e de entender, tá? E de lá para cá ele vem amadurecendo. Parece que os examinadores estão aprendendo assim fazer questões mais objetivas, de modo a facilitar o raciocínio do candidato no sentido de marcar certo ou errado e no sentido de evitar recurso também, porque as primeiras questões que eles faziam uma confusão muito grande, muitas questões cabiam recurso, tá? Então nós vamos analisar também aí o comportamento do CESP, que provavelmente é quem vai fazer aí o concurso do DEPEN, né, que foi quem fez o último, tá? Mas lembrando que o nosso curso de criminologia aqui serve para qualquer concurso, tá? Gente, nós vamos parar nesse slide aqui, ó. Finalidades da criminologia, prevenção primária, secundária e terciária. Aí na nossa próxima aula a gente continua a partir daqui, tá bom? Então é isso. Espero que estejam no começo assim, é mais lento, porque a gente tem que fazer as diferenciações, as conceituações, porque é uma matéria nova para a maioria de vocês, tá? Mas depois flui melhor. Nós vamos entrar mais adiante nas correntes criminológicas, nas escolas sociológicas que falam das teorias criminológicas, tá? E aí é mais rápido. A gente vai apresentar para você várias teorias. Você vai ver que cada teoria se aplica a um determinado fenômeno criminoso. Foram criadas em épocas diferentes, em países diferentes. A maioria são europeias e americanas, tá? E uma coisa que eu queria adiantar para você é que não existe teoria certa e nem teoria errada. Cada teoria foi desenvolvida para explicar determinado tipo de comportamento criminoso e que elas são complementares, tá bom? Uma teoria ajuda a outra, mas que de modo geral cada uma delas foi construída para explicar um determinado tipo de comportamento. Então é isso, um abraço, bons estudos e até a próxima.